Oi gente, eu sou a Bruna, autora do canal Fácil Aprender, que está lá no YouTube. Eu vou dar uma aula hoje sobre anatomia do desenvolvimento, embriologia, que já está lá no YouTube em forma de slides, onde dá para ver melhor os desenhos, enfim. É mais fácil aprender pelos desenhos. Porém, agora eu vou explicar aqui na lousa branca mesmo, com os meus pincéis, com as minhas canetas. Então vamos lá, a gente vai falar sobre embriologia. O que é embriologia? A embriologia é a anatomia do desenvolvimento, ou seja, a embriologia ela estuda desde o estágio inicial de um embrião, que é ou melhor, o estágio inicial é o embrião do desenvolvimento. Então, desde o desenvolvimento embrionário, a parte inicial, até o seu nascimento. Então, todas as fases de desenvolvimento do embrião, que é o estágio inicial do desenvolvimento, até o nascimento, quem estuda é a embriologia, que é um ramo da biologia que estuda o desenvolvimento do indivíduo. Então, vamos começar no estágio inicial, onde eu vou ter um zigoto. O zigoto, ele vai se originar a partir quando se encontram dois gametas. O gameta masculino, que é o do macho, e o gameta feminino, ou gameta da fêmea, né? Então, nós temos um espermatozoide, que é uma célula reprodutiva, uma célula germinativa, e o óvulo, que já é da fêmea, que é a maior célula da fêmea. O espermatozoide já é a menor célula do macho. Eles vão se unir, vão se juntar, e nisso vai ocorrer uma fecundação. O óvulo ele vai ficar fecundado. Então eu tenho um espermatozoide de um lado. O espermatozoide ele é haploide, ele tem 23 cromossomos. E aí nós temos o óvulo do outro lado, que também é haploide, ou seja, 23 cromossomos. Então, cada um tem 23 cromossomos. Quando eu junto os dois, então eu tenho N mais N, vai me dar um zigoto, N mais N, 2 Ns, que vai me dar 23 mais 23, 46 cromossomos. Então, aí eu tenho um zigoto 2Ns. Aqui é que dá início, é o início do óvulo fecundado, zigoto 2Ns. Então tá, eu tenho lá o zigoto, o óvulo que está fecundado, depois que o espermatozoide foi lá e tal. Bom, depois disso ocorre um processo chamado segmentação, ou também a gente pode falar aí que são as clivagens, né? As clivagens. O que acontece nesse processo? Nesse processo, o que acontece é o seguinte: aqui nós temos o citoplasma do embrião. Esse citoplasma, ele vai se clivar. Aqui eu tenho aqui, ó, o citoplasma, e ele vai se dividir, vão ser divisões mitóticas. Então, aqui eu divido o citoplasma, aqui novamente, e assim vai indo, e vai dividindo. Então, vai ter uma divisão do citoplasma do embrião. Vão ser várias divisões mitóticas. E aí, aqui seriam mais bolinhas, né? Essas células, essas bolinhas, ou também chamados de blastômeros, que é o que vai acontecer devido às clivagens, elas são nucleadas, certo? Então, isso aqui vai se transformar nisso devido essas clivagens, tá? E vai formar, então, essas bolinhas que são chamadas de blastômeros. Aqui eu tenho uma bolinha menor. Então, aqui eu tenho um micrômero, que é um blastômero com uma porção reduzida comparada ao macrômero, que ele já é maior. Aqui eu tenho um macrômero, ou seja, um blastômero grande. Então são vários blastômeros. E eles vão se dividindo o citoplasma, e aí eu vou transformar isso aqui em uma mórula. Então vai ter aí, bom, enfim, vai ser uma mórula, são várias bolinhas, que vai dar o aspecto da fruta mora.
São várias bolinhas, uma juntas à outra. Então, depois do zigoto, eu tenho as clivagens, que são as divisões que vão ocorrer no citoplasma do embrião, formando vários blastômeros, que vai clivando e vai tendo assim a mórula. Vai ocorrer mais clivagens todavia ainda, vai ter mais. E isso vai me trazer a próxima, que é a blástula. A blástula, ela vai ser, aqui a gente vai ter uma porção aqui, então aqui ó, vou fazer um corte de uma blástula, certo? Aqui, cortou, aqui dentro, nessa cavidade, nós temos a blastocele. E essa porção aqui por fora é chamado de blastoderme. Então eu tenho blastocele, que é a cavidade, e aqui fora nós temos o blastoderme. Bom, então temos zigoto, mórula e blástula. Aqui o embrião ele já fica, ele se acomoda lá no útero. Então continuando. Depois da blástula, vai pra lá, vai. Depois da blástula, vamos apagar aqui, senão não dá pra ver tudo. Bom, aí eu tenho a blástula e depois eu vou ter a gástrula. Eu vou para a fase de gastrulação. O que quer dizer essa fase? É quando ocorre a origem de 3 folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que também pode falar ectoderma, mesoderma, endoderma, tá ok? Elas vão originar de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então aqui eu vou ter isso aqui, assim. Vamos fazer com outra cor, que dá pra ver melhor. Aí aqui, assim. Então aqui eu vou ter a ectoderme, que é por fora. Ectoderme. A mesoderme, que é no meio. Mesoderme. E a endoderme vai estar aqui, por dentro. Endoderme. Então aqui tem os 3 folhetos. A endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Esse aqui é o celoma, que é uma cavidade que tem aqui. Então aí nós temos a gástrula. A gástrula ela é importante devido à origem dos 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Depois da gástrula, nós temos a formação do sistema nervoso do tubo neural. Então aí nós temos uma neurula. É a fase neurula, neurulação, ou seja, a formação do sistema nervoso. Então aí eu venho pra cá. E aí eu vou ter a neurula, que é a formação do sistema nervoso. Aqui ó, vai ter um tubo neural, né? Aqui que vai ser a formação do sistema nervoso. Aqui eu não consigo desenhar muito bem. Nos slides pelo YouTube dá pra ver melhor na aula de embriologia. Mas aqui eu vou ter o tubo neural. E esse tubo neural é aí que vai ser a origem, né, do sistema nervoso do tubo neural. Na neurula. Vamos colocar aqui neurula. E depois da neurula, nós temos a organogênese. Gênese, formação, órgão, órgãos. Então aí vai ter a formação do sistema digestivo, do sistema circulatório, a formação dos órgãos. E na neurula, nós encontramos, voltando aqui na neurula, nós encontramos aqui, mais ou menos embaixo do tubo neural, nós teremos a notocorda. Essa notocorda, ela vai trazer futuramente a coluna vertebral. Ela vai formar a coluna vertebral. Então, se aqui eu já encontro a notocorda, eu estou falando de animais do filo dos cordados. Ou seja, tem a notocorda que vai se desenvolver e vai formar assim a coluna vertebral. Tá ok? Então, a neurula e depois a organogênese, que é a formação dos órgãos.
Então aí termina o estudo da embriologia. Bem tranquilo, bem rápido. Então nós temos o zigoto, depois a mórula, depois a blástula, depois a gástrula, depois da gástrula nós temos a neurula e depois nós temos a organogênese. Tá ok? Então assistam também a aula lá no YouTube, onde estão os desenhos, como se pode ver, né, melhor que os meus, que vai estar melhor ilustrado aí e vai dar um melhor entendimento. Tá ok? Então, espero ter ajudado vocês e bom estudo!